Bom, agora eu queria que você contasse duas histórias. Eu queria que você contasse a história do Netuno, evidentemente, mas eu também acredito que grande parte do público gostaria de conhecer também o Denis. Você sabe que vai levar um tempo que a minha história é grande, né? Começa nos anos 80. Com 82, eu tenho quase a mesma idade do álbum The Number of the Beast, do Iron Maiden. Aí. Eu vou falar coisas da minha história que desencadeiem na banda, e depois eu falo mais das viagens, que o lance de viagens realmente começou só um tempo depois, quando eu tinha 27 anos. Mas o lance, a relação com o heavy metal e com a mitologia do cyberpunk começou muito antes, desde a infância, cara. Quer dizer, não é a mitologia do cyberpunk, é algumas coisas, elementos que eu estou juntando aí a mitologia do cyberpunk. Vamos dizer que quando eu era criança que nerd, que só jogava videogame, e eu adorava monstros, filme de terror. Eu era aquelas crianças, eu e meu irmão, a gente só ficava desenhando monstro. Não desenhava casinha, nada, é só gostar de monstro. Diria que era tipo. Eu era tipo o que é a Wandinha, que gosta só coisas darkness. E naquele tempo o pessoal meio que falava, isso aí faz mal pro espírito, não sei o que lá. Eu até achava que tinha algo de errado, mas. Ou era uma fase, mas não, cara, eu acho que você nasce assim, tá ligado? E inclusive desses monstros que eu desenhava, quando tinha, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, o chefe deles, dos que eu desenhava, era uma caveira. O nome dele era o Caverox. E eu, eita, eu era fissurado por máscara. Aquelas máscaras de borracha que usavam no carnaval de monstro, né? Só que é só no carnaval que vendia. E eu queria muito uma máscara de caveira. E, eu, só que só no carnaval que vendia e era cara. E quando teve o carnaval, não tinha essa de caveira mais. Não sei se tinha acabado. Aí a que tinha era uma de vampiro. Aí eu sempre fiquei depois com vontade de ter essa máscara de caveira. Principalmente porque quando eu era criança eu assistia uns filmes de terror, tipo A Volta dos Mortos-Vivos e tal. Eu não tinha medo. Só que eu assisti um filme que é o Halloween 3, que nem é com o Michael Myers, é uma história diferente, é Season of the Witches, que a história era que vendia umas máscaras, que era uma abóbora, uma bruxa e uma caveira, e as crianças compravam e elas assistiam um comercial de TV. E quando elas assistiam um comercial de TV, elas derretiam e viravam um monte de barata, de cobra. E aí esse filme teve uma cena que a máscara soltou um raio na cara de uma mulher que ficou toda deformada, e eu fiquei com medo. E aí eu fiquei vários anos sem ver filme de terror, que eu fiquei com muito medo. Então esse é o filme de terror que me deu mais medo. Acho que o único filme de terror que me deu medo da minha vida. Depois eu assisti outros que eu nem tenho medo, tá ligado? E nessas máscaras eu não ia querer de bruxa nem a de Aurora. E tinha a de caveira. O que isso quer dizer? Sem querer, querendo, depois de anos e anos, quando a gente foi montar a banda, a gente estava querendo colocar mais ou menos o visual que a banda teria, a temática, que começou primeiro com cyberpunk, mas aí vamos começar com steampunk, que é um negócio mais tipo Mad Max no deserto, e como vai ser nossa roupa. E aí eu fui lá olhar roupas, coisas para vestir, eu vi essa máscara que era aberta aqui embaixo, aí eu comprei. E aí, sem querer, é um negócio que eu sempre quis ter quando era criança, e só depois de velho que eu pude usar. O único lugar que realmente, infelizmente, né, a sociedade julga muito, o único lugar que dá para você usar, então, é no palco fazendo arte. E isso é uma coisa que eu queria falar, que o heavy metal é um dos poucos estilos musicais que você tem liberdade total de ser doido em cima do palco, e isso é uma das coisas que é mó legal. O meu gato tá miando, daqui a pouco eu vou ver o que que é, que ele tá me atrapalhando. Essa é a Qual que é o nome do parte. bichinho? Oi? Qual que é o nome do bichinho, do gato?
tenho dois gatos, o Phantom Lancer e a oncinha Sonja. Só que o Phantom, quando ele vê que eu tô conversando com alguém, ele fica querendo chamar a atenção. Eu vou trazer ele aqui, peraí. Eu vou botar ele aqui do lado, ver se ele fica mais calmo. Vamos ver. Aí, relativo à minha relação com a música, quando eu era criança eu ouvia a Xuxa, que era criança, né? Mas aí eu parei de ouvir quando lançaram a música Hilarie, porque eu achei ela muito carnavalesca, assim, muito animada, eu não gostei. E aí eu passei, assim, meio que a adolescência inteira, as músicas que eu gostava eram as músicas que tinham no jogo de videogame, cara, no Mega Man e tal. Castlevania. E assim, na adolescência eu era bem nerdão e eu não gostava das coisas que o pessoal gostava. O pessoal ouvia só. Era a época que tinha o El Chan, Pagode 90. Assim, eu não vou falar que é ruim, porque se tem gente que gosta, deve ser bom pra alguém. É que eu não gosto. E eu não gostava, e aí tinha aquelas temáticas que era só dor de cotovelo, paquera, putaria implícita. Isso aí é o tipo de coisa que é uma arma, né, do capitalismo para vender. Porque ao mesmo tempo que as religiões elas oprimem a população sexualmente, essas músicas vendem a ilusão de que você vai sair fazendo sexo. Aí o que, que os caras fazem? Aí eles vão pra balada ouvindo aquelas músicas, achando que vão pegar geral, e eles gastam com entrada, gastam com bebida e, sei lá, 10% que se dão bem, né? O resto fica aí no combo bebendo, gastando dinheiro e não conseguindo. E Essa, até porque o Brasil, o povo brasileiro em si, tem uma fissura em saber da vida sexual alheia que é impressionante. É quem tá comendo quem tá dando pra quem, que é a curiosidade mórbida que a população brasileira tem, que é incrível, eu não entendo, de verdade. e eles querem cultuar isso, mas não fazem. Porra, o ideal seria você fazer pra caramba e não ficar cultuando. Você vai na arte, acho que tem outras coisas mais interessantes. Mas é aquilo, é a expectativa da suruba que nunca se concretiza. Essa é a arma que eles usam. E eu lá desde cedo já percebia isso, entendeu? Ah, eu não vou ouvir essas porcarias, não. E o único contato que eu tinha com metal, pra ver, eu morava em Santos, então não era muito disseminado, não tinha internet ainda. A única coisa que eu tinha de contato com rock e metal era o Kiss, que tinha umas revistas na banca de jornal, que apareceu os caras do Kiss. Só que aí o que me falavam é que, esses aí são drogados, são do Satanás e tal. Na época que eu ainda achava que era ruim, né? Essas coisas que não seguem o cristianismo e tal. Eu até queria ter anel de caveira, roupa de caveira, só que não podia. É outros tempos. Mas, beleza. Pra você ter ideia como a minha identidade musical foi oprimida culturalmente ao longo dos anos e eu só comecei a desenvolver minha identidade musical com 18 anos, que aí era a época que lançaram MP3. A primeira MP3 básica foi a do Blink 182, All the Small Things. E só que aí logo eu comecei a ir nos shows de hardcore, de punk, só que aí depois um cara me emprestou o Reload do Metallica. E a primeira música do Reload era Fuel. Aí quando começou Give me Fuel, Give me Fire, aí já era. Aí eu virei metaleiro, né? Aí eu comecei a procurar as bandas, eu procurei Iron Maiden, Blind Guardian, aí eu descobri que essas bandas falavam de monstro, falavam de... Blind Guardian falava dos temas de RPG, e eu adorava jogar RPG no computador, e as músicas tinham afinidade com aquelas músicas do Mega Man, dos jogos, que aquilo, na verdade, é metal, né? E aí eu que descobri que eu gostava de metal, só não tinha sido apresentado pra mim. E aí com uns 22, 23...
eu ficava treinando canto em casa, que eu queria cantar, só que os vizinhos reclamavam, então eu tive que vencer tudo isso. Eu tive 2 bandas em Santos aí, ó, o Punisher, que foi dos 22 aos 25 anos, e a Dark Saga, que é dos 25 aos 27 anos. Depois disso, eu me mudei para São Paulo. Eu desencanei de banda, porque tem que se juntar. Eu morava no Morumbi, lá na Zona Sul, atravessar a cidade inteira para ensaiar. Aí eu desencanei de ter banda, aí eu comecei a focar nas viagens, né? Foi o período que eu viajei pra caramba. E aí só agora, uns 2 anos atrás, que eu voltei pro morar no centro de São Paulo, que é insuportável, cara. A minha mente fica criando músicas, melodias, várias melodias vocais o tempo inteiro. Às vezes eu acordo de madrugada com uma música na minha cabeça. Eu precisava dar vazão pra isso. Aí eu não manjo nada de instrumento, eu instalei o Guitar Pro, que você vai botando as notas musicais, vai sendo as músicas. E eu não sabia nada de música, só que eu fiquei tão viciado naquilo que eu comecei a aprender teoria musical sozinho no Guitar Pro. E eu comecei a montar umas músicas meio tosco assim, o tempo, mas tinha bateria, tinha baixo, tinha guitarra. Aí eu colocava no pianinho a voz e comecei a compor várias músicas, cara. Aí eu, porra, isso aí não está satisfazendo. Aí eu tentei procurar alguns sites de inteligência artificial para ver se fazia o instrumento de acordo com o que eu fazia com a boca, assim, mas ainda era meio precário. Que eu queria, a ideia inicial eu queria, vou fazer alguma música com inteligência artificial só para ver como é que fica e tal. Mas aí eu já saiu logo essa ideia e eu resolvi entrar numa banda que eles só queriam tocar cover de hard rock e o caramba. Eu vinha com alguma ideia, vamos compor e tal, vamos tocar uma mais pesada, só que eles não queriam. Aí chegou uma hora que eu desencanei. Eu entrei numa outra banda que tinha uns caras lá, os caras já com 50 anos. Logo o primeiro ensaio que eu fui, o baterista e o guitarrista começaram a se xingar, quase entraram na mão. Eu ainda fiquei um tempo nessa banda, só que, porra, muita baderna. Aí eu fiquei meio frustrado, tá ligado? Aí eu, vamos fazer direito, né? Aí eu comecei a ficar procurando na internet, anunciando pessoal que queria tocar heavy trash, né? Eu fiquei uns 9 meses aí, tentando juntar o pessoal, tá? Beleza. E aí fui anunciando lá no Tô Sem Banda, no Band Mix e tal. Aí chegou até que a hora que aí nós juntamos aí o Gabriel Gífolo, que é o baterista, o Juan Diego, que é um dos guitarristas, e o Zé do Domingues, que é o baixista, e eu tinha chamado um cara lá, eu nem lembro mais o nome dele, acho que era André. Só que o cara. Aí eu marquei um ensaio, assim, tipo, uns 2 meses. Aí a gente pegou um set list que era a maioria das músicas que a maioria já sabia tocar, pra não ter trabalho, entendeu? Porque se não rolasse nada, pelo menos não ia ter aquele trabalho de tirar as músicas. E aí nós marcamos um ensaio, aí o cara avisou que ficou doente, sei lá, uns 2 dias antes. E aí fomos só com o Juan, nós 4. Aí, cara, deu uma química absurda. Nós tocamos o setlist inteiro assim. Tinha os errinhos, mas sem parar, sem travar. O contrário do que tinha acontecido lá com as outras bandas. Caramba, eu fiquei bem animado. Só que tinha o lance aí desse guitarrista, né? E o cara depois, eu perguntei se ele ficou melhor, ele nem respondeu. Aí, foda-se. Aí o Gabs, depois o Gabs entrou, porque o Gabs, antes disso, eu tava meio que tentando montar uma banda com ele e um amigo dele. Só que meio que miou. E aí eu até ia chamar ele antes, só que eu tava naquelas, putz, será que se eu chamar ele vai ser mancada que eu vou dar com essa outra banda que estavam tentando formar? Mas aí eu mandei mensagem, oi, tem alguém aí no grupo que tinha montado o grupo? Vocês estão indo atrás de mais membro? Como é que tá? Aí fala, tá na mesma. Aí eu chamei o Gabs. E aí o segundo ensaio já foi com o Gabs e encaixou perfeitamente, cara.
Então, a partir desse ensaio que ensaiamos nós 5, nós fundamos a banda oficialmente. Então, nós 5 somos membros fundadores.